às subdivisões, ao corpo do sermão, a como fica montada a nossa estrutura interna do sermão. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que temos de dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos dar continuidade às subdivisões, ao corpo do sermão, a como fica montada a nossa estrutura interna do sermão, que é de fato a nossa exposição em todo o tempo, desde o momento em que saímos da introdução e começamos de fato a expor a mensagem. Algo de grande importância para que vocês entendam é que não existe um método específico. Cada pessoa vai organizar a parte interna do sermão de um modo diferente. Algumas pessoas vão fazer ele parecendo uma conversa, outros vão fazer ele de forma parecendo que está se tratando de uma prateleira onde cada momento a pessoa vai em um bloco específico, um assunto específico, e vai dividindo e subdividindo o tema e em cada momento de uma forma muito bem organizada. Existem estilos diferentes. Eu tenho alunos que eles têm facilidade de fazer divisões. Eu mencionei algumas possibilidades diferentes, tanto no livro, e mencionarei aqui no momento. Mas o importante é você saber que você pode ter o seu próprio estilo e também pode ser que cada sermão vai ter um formato diferente. O importante é você entender que tudo tem que ter início, meio e fim, tem que ter nexo, tem que ter propósito, tem que ser algo capaz de ser entendido. Porque eu que estou pregando, eu sei o que eu quero dizer, por que eu estou falando, qual a sequência, aonde eu quero chegar. Mas a questão é, quem nos ouve está entendendo o que estamos falando? Sabem de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo? Estão conseguindo seguir a viagem conosco? Pegaram suas bagagens, suas malas e entraram em uma caminhada rumo ao propósito do sermão? Estão nos acompanhando? Ou se perderam pelo meio do caminho ou desistiram da viagem? Isso é o que nos importa. Se você tem um método próprio ou quer testar algo e vai observar se está dando certo, ótimo. Agora o problema é você querer fazer algo do seu jeito e sem querer saber se está dando certo ou não. E lembrando que quando nós estamos falando de dar certo dentro da homilética, não é aquele aspecto pragmático, tipo, se dá certo, vamos fazer. Estamos falando no aspecto seguinte: a verdade está sendo pregada, as pessoas estão conseguindo entender e ouvir essa verdade e praticar essa verdade? Porque pode ser que não. Pode ser que eu até estou expondo a verdade, mas ninguém está praticando. E por que não está praticando? Porque não entenderam. Então não adianta meu sermão ser bonito, ser filosófico, ser poético, ser cheio de detalhes. Se não está transformando vida, se não está edificando pessoas, se não está promovendo o crescimento da igreja, meu sermão está em vão. Só tem beleza, só tem aparência, mas não tem vida. E nosso sermão precisa ter vida. Uma forma que eu coloquei é só para exemplificar para você mesmo. Eu chamei de forma expositiva por tópico. O que seria essa forma expositiva por tópico? É quando você vai tratar cada tópico como se fosse uma exposição de um texto específico. Normalmente, isso vai acontecer quando você estiver num sermão temático. Porque no sermão temático, cada tópico você pode tratá-lo de forma expositiva. Porque o sermão temático, cada divisão, você chega em um novo texto, ou em um novo exemplo, ou em um novo personagem, ou em uma nova verdade, ou em uma nova lição, que está em local diferente. Por isso, quando eu cheguei naquele momento, naquele texto, eu posso
fazer uma exposição breve, não dá para fazer uma exposição profunda, porque se eu tenho ali 3, 4 tópicos, tenho 40 minutos para pregar, vou gastar uma certa parte na introdução, uma certa parte na conclusão, me sobrou ali cerca de 6 a 7 minutos, eu não fiz a conta aqui, por tópicos. Então eu vou ter que fazer um sermão expositivo naquele texto do tópico de aproximadamente 6 minutos. Então é uma exposição muito rápida. Só lembrando, se nós estamos num sermão temático, digamos que nós vamos falar sobre fé. E lemos um texto que fala sobre fé, iniciou o sermão. Aí a primeira verdade sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí está lá em Hebreus. Então estou lá, Hebreus. Aí meu tópico é, só para vocês entenderem. Então está lá em Hebreus, sem fé é impossível, Hebreus 11, verso 6. A fé tem objetivo de salvação. 1 Pedro 1, 9. Então nós temos aqui com 2 divisões hipotéticas. Você decidiu falar sobre a fé no sermão temático e das suas divisões é: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Então, você vai anunciar a primeira verdade sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vejamos Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse é o texto do seu primeiro tópico falando sobre a fé. E você vai expor este texto como se fosse um sermão expositivo. O que é isso? Você pode explicar o que o autor de Hebreus quis falar sobre este texto. Você pode entrar em detalhes sobre o tempo em que Hebreus foi escrito, com qual propósito. Lembrando que tudo isso tem que estar conectado com a questão de sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que você descobriu sobre o livro de Hebreus, sobre o contexto desse texto, que tem a ver sobre a importância da fé, sobre esse impacto da fé, você pode expor neste momento. Então, você chegou no seu primeiro tópico, ou seja lá se for o segundo ou terceiro, e o texto é esse, Hebreus 11, verso 6. Você vai explicar qual que era o contexto, por que o autor escreveu isso, o que estava acontecendo, qual que era o propósito, qual que era a importância da fé. Enfim, você vai ter a liberdade de explicar este texto, de expor esse texto dentro do contexto de uma forma muito minuciosa. Isso é de grande importância e você pode fazer isso. Neste caso, seria um sermão temático, porque cada texto estaria com a sua própria divisão. Portanto, cada divisão iria ter esses detalhes da exposição. Vamos lá no outro texto. O outro texto que eu mencionei aqui que poderia fazer parte, 1 Pedro 1,9. A fé tem o objetivo da salvação, ou de salvação. Então, a primeira verdade que vimos sobre a fé é que sem ela é impossível agradar a Deus. E a segunda verdade que vimos sobre a fé é que a fé tem o objetivo de salvação. Vejamos 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9 está escrito: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. E neste momento, novamente, nós podemos dizer o que Pedro está querendo dizer, para quem que ele está escrevendo, por que está escrevendo, qual que era o significado deste texto, qual que era o significado dessa expressão, por que ele estava dizendo isso. Eu posso entrar aqui na palavra original, o que é objetivo, o que seria a fé, o que seria a salvação. Eu posso fazer uma exposição como se esse fosse o meu único texto. Porém, na hora que eu chegar no tópico dele, porque sermão temático, cada tópico é um texto diferente. Vocês observaram isso, né? Ou melhor, já deveriam saber. Espero que você lembre disso, porque martelamos muito essa ideia e eu não posso deixar que você esqueça. Por que é temático? Porque um texto, uma divisão é Hebreus, a outra divisão é Pedro. E neste caso, eu poderia sim tratar
tratar essas divisões de forma expositiva por tópicos. Ou seja, cada tópico eu trato ele como se fosse um sermão expositivo, explicando de forma minuciosa, cuidadosa e aplicando, é claro, porque se for só explicação, vira estudo bíblico sobre fé. E o nosso propósito é pregar, transformar vidas com objetivo e com propósito. Por isso, precisamos aplicar. Seguindo a mesma ideia, temos a forma biográfica por tópicos. Nem precisava de eu dizer, mas é só para ficar bem nítido e bem claro. Por quê? Se eu acabei de demonstrar aqui acima que nós podemos tratar de forma expositiva por tópicos, obviamente que se o meu sermão for tratar de exemplos de pessoas, mulheres que nos ensinam, homens que nos demonstram como servir a Deus, exemplos de homens que servem a Deus, exemplos de homens de caráter. Se eu usei a palavra-chave exemplos de homens, ou seja, homens é minha palavra-chave, por quê? Porque o meu primeiro tópico é um homem dando um determinado exemplo. O segundo tópico é outro homem dando um determinado exemplo. O terceiro tópico é outro homem dando um determinado exemplo. E com isso, cada exemplo vai ser um personagem diferente. Por exemplo, eu poderia ter um personagem sendo Davi, um personagem sendo Abraão, um personagem sendo Pedro, e por aí vai. Então, quando eu chego no primeiro tópico, deixa eu fazer essa ilustração. Então, vamos colocar aqui primeiro Abraão. Vamos pegar uma ordem aqui. Abraão, segundo exemplo, Davi, terceiro exemplo, Pedro. A gente poderia pensar aqui no nome do tópico, tipo Abraão, exemplo de fé, Davi, exemplo de adoração, Pedro, exemplo de conversão. Aí pode ser que você vai ter uma ideia diferente, mas só para ilustrar aqui, exemplo de conversão ou exemplo de transformação. Então perceba que aqui eu tenho 3 nomes diferentes e a minha ideia é tratar de exemplos de homens ou homens que nos servem de exemplos. E aqui eu não coloquei um exemplo específico, porque se eu dissesse exemplos de homens que nos ensinam sobre perseverança, aí eu não iria alterar o foco final, não. Então eu iria tratar, se fosse Abraão, sobre a perseverança de Abraão, se fosse Davi, sobre a perseverança de Davi, se fosse de Pedro, sobre a perseverança de Pedro. Mas neste caso aqui, essa ilustração que eu estou te trazendo, são apenas exemplos de homens que nos servem de exemplo em alguma área. E eu tratei de áreas diferentes, mas poderia ser da mesma área, ok? Quando eu chego no primeiro tópico, então o primeiro exemplo de homem que eu quero trazer nessa noite, que nos servem de exemplo, ou o primeiro homem que serve de exemplo que eu gostaria de mencionar nessa noite, ou um nome que nos serve de exemplo é Abraão. Abraão é um exemplo de fé. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer sobre Abraão nesse tópico referente à fé. É referente à fé, irmãos. Referente à fé. Lembra disso. Você não pode gastar tempo aqui contando a história de Abraão, histórias que não têm a ver com a fé. Por exemplo, você vai falar que Abraão peregrinou. Tem que estar focado na fé. Ou seja, peregrinou acreditando em algo que era da parte de Deus e que era somente por fé, porque ele ainda não conhecia, não havia tomado posse. Ou seja, pode falar qualquer detalhe, mas tem que ser com o foco da fé, ok? Mencionou Davi, vai falar de adoração, o foco é a adoração. Tudo, pode contar história, aqui você vai fazer uma biografia de Davi, por isso que eu coloquei forma biográfica. Você vai narrar uma parte de Davi, um sermão narrativo, biográfico, tem a ver com a biografia de Davi, porém com foco na adoração. Não, Fernando, eu quero falar que Davi venceu Golias. Você quer falar que ele é forte? Tá errado. Não, eu quero falar que ele venceu em nome do Senhor. E isso já era uma adoração de exaltação a Deus. Tá, então tá bom. Conseguiu entender? Você não pode perder o foco e o objetivo.
Não, eu quero dizer que Davi continuou rei, tá? Você só quer dizer que ele foi bem sucedido? Não, eu tô querendo dizer que mesmo sendo rei, mesmo estando exaltado, ele ainda mantinha sua adoração. Ah, então você pode falar dele sendo rei. Percebeu que tudo nosso tem que ter objetivo? Você pode falar o que quiser de Davi, se tiver a ver com adoração. Ah, não, Fernando, eu quero falar sobre o pecado de Davi. Vai ter alguma coisa a ver com adoração? Não, não tem a ver não, mas eu quero falar. Então não fala. A não ser que você queira falar, olha, irmãos, talvez, aí pode ser que você queira entrar por um propósito. Digamos que você fala assim, irmãos, muitos que até buscam a adoração a Deus, querem servir a Deus de forma digna, às vezes caem em pecado, assim como Davi. E ele acha que não pode mais adorar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Davi, mesmo depois que pecou, ele não deixou de adorar a Deus. Ele buscou reconciliação, buscou perdão e alcançou. E continuou sendo um adorador a Deus. Aí você pode falar, por quê? Porque teve um propósito de deixar essa ideia clara para o ouvinte que, por mais que ele pecou, ele não deve desistir de adorar a Deus. Ele não pode achar que não pode adorar mais. Ele pode. Ele não pode continuar adorando sujo, querendo ficar na sujeira. Mas se arrependeu, se consertou, ele pode voltar a adorar. Não só pode, como deve. Se ele não voltar a adorar, ele não tem como voltar. E assim não vai. Conseguiu entender aqui a ideia, a proposta? Perceba que não estamos usando aqui aquele método ECA. Percebeu que aqui foi diferente? Percebeu que aqui nós vamos tratar uma biografia de cada autor, de cada personagem? Agora, aqui neste exemplo aqui, quando eu falo que é uma forma expositiva, pode usar o método ECA, que é explicação, contextualização e aplicação. Porque aquele método ele pode ser usado no sermão expositivo. Então, vou tratar Hebreus 11:6 de forma expositiva. Posso seguir aquelas 3 etapas ou fazer variações dela. Vou explicar o texto, vou contextualizar e vou aplicar. Lembrando que a contextualização do texto, que é o contexto do texto, já está incluído no termo explicação. Fernando, eu quero dar o contexto do texto. Isso é a explicação do texto, já é a explicação. E a contextualização é essa questão de como que isso está sendo visto nos nossos dias, o que está acontecendo nos nossos dias que tem a ver com o texto, ok? Então aqui eu te dei 2 formas diferentes de você fazer as divisões. E existe também questões de estilos diferentes. Pode ser, e eu já mencionei aqui diversas maneiras, não é porque você faz totalmente diferente que esteja errado. Você precisa ter esse feedback seu mesmo. Veja se as pessoas entendem, se elas compreendem, se o seu sermão é didático, se as pessoas não estão dormindo, você está pregando. Fernando, eu preguei, algumas pessoas dormiram. Aí você tem que saber o seguinte: qual que é o contexto? Por exemplo, você vai pregar para um culto de homens, sábado à tarde. Tá todo mundo morto. Vai dormir mesmo. Vai dormir. Culto de quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, muita gente vai dormir. Saíram do trabalho. Mal, alguns nem tomaram banho. Estão cansados. Eles vão dormir, não é culpa sua. Agora você vai pregar no domingo. Tá todo mundo dormindo? Todo mundo, a maioria. Aí você pode observar uma outra coisa. No outro culto, que não for você que estiver pregando, você vai observar e ver se as pessoas estão dormindo. Se elas estiverem dormindo mesmo, também nos outros momentos, o problema não está literalmente com você. Agora, se em um outro momento, outro pregador, outra pessoa prega e está todo mundo acordado, todo mundo olhando, todo mundo observando, mas quando você prega, está todo mundo desatento, todo mundo dormindo, tem algo errado com a sua pregação que precisa ser consertado. E quando você aprende a fazer essa leitura da igreja, como alguns chamam de exegese da igreja, é como se você fizesse uma apuração da igreja, e naquele momento que você está pregando uma apuração visual, você olha a reação das pessoas, se elas estão espantadas, se elas estão sem entender, se elas estão alegres, se elas estão rejeitando, se elas estão criando barreiras.
se elas estão querendo ir embora, se as pessoas não estão gostando, se as pessoas estão doidas que você termina. Você precisa aprender a olhar isso. Só que tem um lado ruim. Você tem que estar preparado para isso. Então, sim, se você já tem condição de observar esses detalhes, faça isso. Mas esteja preparado emocionalmente, porque eu te confesso, é terrível. Você olha para a igreja e você tem um feedback terrível. Teve um dia que eu contei umas 5, 6 pessoas abrindo boca. E aquilo me deu um desgaste emocional tão grande. Falei, meu Deus, eu tenho que terminar, eu tenho que parar esse sermão, tá ruim demais. Só que o que eu fiz? No outro culto, eu sentei na lateral. Aí como que você faz? Digamos que aqui é o corredor da igreja e os bancos estão aqui. Sente mais na lateral um pouco, onde você consegue ver meio por trás, que se você estiver na frente virando para trás, vai dar errado. Fica meio que de lado e dá uma sondada. Irmãos, eu fui no outro culto, obviamente, porque é a minha igreja, e eu contei dezenas de pessoas abrindo a boca. Só que é um culto que minha igreja tinha 2 cultos. E um dos cultos mais cedo tinha esse detalhe. A pessoa não deu aquela acordada ainda. E tinha esse detalhe. Aí eu fiquei mais despreocupado. Aí eu comecei a analisar. Eu fiz isso uns 2, 3 cultos. Aí eu fiquei mais tranquilo. Um outro pastor pregou super bem, o pessoal dormindo. O pastor oficial da igreja pregou, o pessoal dormindo, abrindo boca. Aí eu fiquei tranquilo. Falei, tá normal, tá dentro da média, tá tranquilo. Então, precisamos ter esse feedback. Fernando, tem 10 pessoas. 3 pessoas deu sinal de sono e de intolerância. Nem todo mundo vai gostar da sua mensagem. E tem gente que vai estar cansado por natureza. Não tem a ver com você. Agora, tem 10 pessoas. Tem uma pessoa fingindo que está olhando para mim, só para mim não me deixar sem graça. Mesmo assim, ela não está olhando. Eu percebo que ela está... Se eu falar com ela assim, você quer morrer hoje, amém? Ela vai falar amém. Então, aí tem algo errado. Precisa ser corrigido. Fernando, então vou desistir. Não tá dando certo. Tá todo mundo dormindo. Não, meu irmão. Você está aqui no lugar certo. Você vai aprender a fazer diferente. Em nome de Jesus, você vai mudar esse cenário. Não é para você desistir. É só para você ter esse feedback e melhorar. A proposta não é desistência. A proposta é melhoria. O que eu quis te dizer com isso? Analise a si mesmo. O seu jeito está bom? Pode manter. O seu modo não estar muito bom? Melhore. Sempre podemos melhorar, mas tem hora que é necessário. Eu vou te falar de um outro modo de fazer divisões, que seria talvez o mais conhecido e até mesmo o mais indicado, principalmente para as pessoas que gostam de ser bem... fazer uma coisa bem bonitinha, aquelas pessoas que gostam mesmo de dividir. É como se pegasse uma pizza, dividisse em 4 pedaços e cada pedacinho daquele ela dividisse em cubos. Isso é muito bom, é maravilhoso, não é muito meu estilo, mas já experimentei esse estilo e é bom, te ajuda na organização, te ajuda no controle do tempo, te ajuda a combater o nervosismo, ajuda você a ser didático, ajuda você a ser limpo e claro na sua mensagem. É algo que você pode e deve experimentar no seu ministério da pregação. Serve também para todos os tipos de sermão e é maravilhoso. E se Deus quiser, nós vamos ver na próxima aula, Deus permitindo. Não vou falar agora, porque essa outra aula eu quero que seja específica, somente esse estilo que eu vou apresentar para vocês. E depois dele, eu já não irei ficar falando sobre essas formas de divisões mais. Amém? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, pela saúde, pela vida, pelo seu cuidado, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti para que o Senhor cumpra o Teu querer. Exerça em nós, ó Deus, a Tua vontade, para a Tua glória e Tua honra. Em nome de Jesus.